A democracia começa no momento em que se concede à minoria o direito de tentar persuadir a maioria e tornar-se, assim, ela mesma a maioria. Se o critério mercadológico das aspirações coletivas se sobrepõe ao critério lógico da verdade objetiva, então a maioria tem sempre razão. E se a maioria tem sempre razão, a liberdade de expressão é desnecessária e até prejudicial. O bom funcionamento da razão pressupõe que, em favor de uma ideia, deva haver argumentos objetivamente válidos bem superiores à simples alegação de que ela expressa o desejo dos muitos. Por exemplo, em 1933, a maioria do eleitorado alemão desejou o líder. É um exemplo típico do que pode a lei dos números, uma vez tornada absoluta e independente da razão. Sim, esse é um trecho de O Imbecil Coletivo do Olavo de Carvalho, viu? Não doeu concordar um pouco com o Olavo de Carvalho. Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo de resenha de O Imbecil Coletivo do Olavo de Carvalho. E se você está aqui apenas para me chamar de fascista nos comentários, não tem problema, todo mundo sabe que você não leu livro nenhum do Olavo, você não conhece nada sobre ele, já viu um ou dois tweets esparsos aí por aí, completamente fora de contexto e pretende saber mais que eu, que acabei de ler o livro. Tá tudo certo, a gente já tá acostumado com o seu tipo. E se você está aqui justamente para ouvir as minhas impressões, minhas opiniões, meus comentários sobre esse livro, fique muito à vontade. Vamos comentar então hoje sobre O Imbecil Coletivo. Esse aqui é um livro que faz parte de uma trilogia. Ele, na verdade, é a conclusão de outras duas obras, que é A Nova Era e também O Jardim das Aflições. Então, nesses dois livros, ele meio que traça um panorama teórico para chegar aqui a uma conclusão que vai remeter muito mais à cultura. Então, esse não é um livro sobre política, sobre filosofia, é um livro sobre cultura. Não é à toa que o subtítulo é Atualidades Inculturais Brasileiras. Então, aqui, principalmente no Brasil, né, ele vai trazer as consequências culturais do imbecil coletivo. E o que é o imbecil coletivo, então? Basicamente, ele considera que são pessoas inteligentes que se reúnem para imbecilizar umas às outras com opiniões do homem-massa, com opiniões que são meramente repetições de outras. E isso fica muito nítido, especialmente na ala intelectual, na ala superior de cultura do Brasil, né? Ele vai colocar aqui vários intelectuais que falham em coisas simples de filosofia e de história, mas que são considerados o suprassumo por conta dessa pequena bolha que foi formada desses intelectuais. E um dos objetivos, então, do livro é denunciar esse imbecil coletivo. E por meio de vários artigos tratando sobre o mais variado número de temas. Então aqui nós temos literatura, nós temos mídia, nós temos criminalidade, e todos esses temas são tratados aqui em artigos fáceis de ler, com uma linguagem que é bastante até coloquial, digamos. Ele é um cara que tem muito conhecimento, então tem muita referência, muito filósofo, muita gente citada aqui, muito autor, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade de exprimir as suas ideias de uma forma objetiva e clara, de modo que até nós, pequenos bocós, conseguimos entender aquilo que ele está expressando nesse livro. E isso é um dos méritos do Olavo, né? Esse fato de que ele consegue atingir mais pessoas porque tem uma capacidade de conversar numa linguagem normal, digamos assim, não numa linguagem acadêmica. Porque o que a gente mais vê são pessoas da academia que, infelizmente, não conseguem atingir pessoas mais leigas justamente por essa linguagem. E eu, como sou do meio jurídico, posso afirmar com toda certeza que essa existência de linguagens específicas, de castas, é bastante proposital, é justamente para elitizar esses assuntos. Bom, aqui tem artigos, como eu falei, sobre o mais variado número de temas, e aí você vai discordar de alguns, vai concordar com outros, mas o que mais me chamou atenção foi essa virada de opiniões que acontece muito nesse livro, porque ele te abre os olhos para muitas coisas que você não prestava muita atenção. Por exemplo, existe aqui no livro um artigo chamado Bandidos e Letrados. Ele vai explicar como a criminalidade é tratada de uma forma meio endeusada aqui no Brasil. Tanto em livros, ele cita alguns livros em que isso acontece, como algum do Jorge Amado, enfim, e outros. Novelas, filmes, situações em que os bandidos são colocados de um ponto de vista mais, nossa, a culpa não é dele, ou a culpa é da sociedade. E tudo isso foi construído de uma forma que os crimes de colarinho branco hoje são tratados como mais prejudiciais ou mais puníveis que crimes como homicídio, latrocínio. Acaba tendo um peso maior para o crime de colarinho branco
E isso é um absurdo. É óbvio que matar uma pessoa, o homicídio é o pior dos crimes. E acaba que, por conta de toda essa construção que é feita, acaba que a gente fica nisso, de querer sempre apontar o dedo e dizer que a ética é melhor que tudo, e a gente nem sabe o que tá falando. Outra coisa que me chamou muita atenção é justamente isso de conceituar as coisas. Então ele vai falar sobre justiça, ele vai conceituar justiça primeiro. Ele vai falar sobre ética, ele fala pra gente que é ética. Falar sobre intelectuais, ele vai explicar esses intelectuais. Isso é uma coisa que falta muito hoje em dia, e é muito importante, né? Porque afinal, como nós vamos discutir um assunto se nós não sabemos o que significa esse assunto? Porque adianta a gente vir aqui e falar de política, discutir política, se a gente nem sabe o que significa a palavra política. Então isso é algo muito prejudicial para o debate e para discussões, e é algo que ele faz com frequência nesse livro. Eu gostei muito disso, de trazer conceitos, e aprendi muito com esses conceitos também. Os artigos que ele trata sobre literatura são os meus preferidos. Tem um aqui que se chama A Imitação da Literatura, tá todo riscado, porque eu gostei muito desse artigo aqui. Ele vai falar sobre a universalidade da literatura e sobre a atualidade que dá lugar a esse universal. Ele até vai comentar uma coisa bem curiosa que eu não sabia, que tem na Constituição Federal, nossa Constituição, um artigo que conceitua a cultura, no artigo 216, e esse artigo fala, basicamente, que cultura é tudo aquilo que mostrar uma nacionalidade, uma regionalidade, algo que seja do Brasil. Isso é cultura. Qualquer coisa que reflita alguma coisa do Brasil. E ele mostra o problema disso, né? Porque, especialmente na literatura, ele vai falar que tem um peso muito grande tratar dessa forma, porque graças a uma aliança entre os poderes públicos, o mercado das comunicações e os profissionais da atualização, a vastidão do interesse momentâneo tende a se substituir gradativa e inexoravelmente a qualquer critério de valor universal, o literário incluso. Morto não fala, e a humanidade passada não é incluída nas sondagens de marketing. A profusão dos dados à disposição do consumidor nem eleva sua inteligência, nem amplia seu universo, desde que os valores e pressupostos que enquadram a imagem do conjunto são sempre, em última análise, os da atualidade fechada em si mesma. E tudo isso porque lá no começo ele vai falar sobre a literatura que absorve, prolonga e busca superar a tradição universal da arte de escrever. Em toda autêntica obra literária está implícita, de certo modo, a evolução inteira da literatura. Isso fica muito nítido, de uma forma bem exemplificativa e prática, que quando tem um livro que sai no mercado editorial brasileiro, as pessoas dizem que ele já nasceu clássico. É impossível que um livro nasça clássico, porque a ideia do livro clássico é justamente aquele que evolui com o tempo, né? Que com o passar dos anos ele fica perpetuado no tempo. Esse é o livro clássico. Porque o livro clássico, ele pode ser lido por qualquer pessoa, de qualquer região do mundo, em qualquer século, que ainda assim, o cerne do livro vai ter alguma coisa para te ensinar. Essa é a ideia do livro clássico. É impossível que o livro nasça clássico. E aqui outro ponto que ele fala, né, que eu li aqui, é essa coisa da quantidade de informações, que não significa maior qualidade de informações, né? Nós temos essa profusão, essa informação que é muito mais fácil de acessar hoje em dia, e não significa que a qualidade literária aumentou, que a qualidade intelectual das pessoas melhorou por conta disso. E isso é uma clara crítica ao capitalismo, né? É também uma crítica ao liberalismo. Ele coloca aqui críticas ao socialismo, ao liberalismo, ele vai trazer para todo lado, assim, informações de todos os lados. E isso é algo muito da honestidade intelectual do Olavo, ele faz isso e eu acho muito interessante. E muita gente vai naquilo que ouve falar, né? Então, é fascista, ele tá pelos grandes empresários, quando nunca teve nenhum contato com a obra. E isso tem muito a ver com um conceito que ele utiliza aqui, que tem a ver até com o imbecil coletivo, que é o homem massa. Esse conceito que é melhor demonstrado pelo Ortega Gasset no livro A Rebelião das Massas, que eu até já trouxe uma resenha e eu preciso ter um contato menos caótico com esse livro, assim. Vai ser uma resenha maravilhosa da Tati Feltrin também para esse livro. E nesse livro ele traz o conceito do homem massa, né? O homem que não tem nada a ver com proletariado ou qual classe tá, elite, etc. Tem a ver com a ausência de opinião própria, a ausência de vontade de estudar alguns tópicos específicos, filosofia, política. Não quero saber nada sobre isso, eu deixo que a elite intelectual me diga o que eu tenho que falar e eu simplesmente saio repetindo a mesma coisa por aí.
E isso nada mais é do que o imbecil coletivo de uma forma individualizada, né? Aqui nós temos uma forma coletiva, como o próprio nome diz. Ele fala muito sobre a educação, né? E a gente leu esse livro em conjunto no nosso Clube Cubietes, e isso foi o que mais chamou a atenção, né? Tem bastante gente que trata diretamente com isso. Se ao longo do século XX uma atmosfera de clube jacobino vai sorrateiramente se apossando da totalidade da vida cultural, isso se deve em grande parte à proletarização das universidades, que de núcleos geradores de uma elite científica e governante se transformaram em centros de formação profissional para as massas. A democratização do ensino é somente uma fachada para disfarçar uma elitização sem precedentes do acesso ao conhecimento. Milhares de colégios e universidades fornecem às multidões um arremedo de cultura que não passa de treinamento profissional para os ofícios subalternos, enquanto umas poucas escolas de elite em cada país bastam para dar à casta dominante o conhecimento efetivo necessário ao governo do mundo. Duvido que tenha alguém que vai dizer o contrário disso aqui, que vai achar que é muito absurdo isso que ele tá falando, porque é bem nítido, né? Essa nivelação por baixo que acaba trazendo todo mundo para um nível medíocre de ensino. Ainda sobre a linguagem, tem um capítulo aqui em que ele vai explicar sobre essa simbologia do claro e do escuro e como existe essa tentativa hoje de acabar com essas palavras, porque tem a ver com racismo, enfim. E ele até tem um capítulo que eu acho que é o mais polêmico de todos aqui desse livro, que ele trata sobre o estereótipo, especialmente do judeu. E vai entrar numa questão bem polêmica em relação a dizer que tudo é antissemitismo, tudo é antisionismo, quando na verdade, por exemplo, a característica de dinheirista do judeu, que é colocado, sei lá, em desenho animado, é simplesmente um estereótipo. E estereótipos são coisas que a sociedade cria para se proteger de algumas determinadas situações. Não quer dizer que é correto, que todo mundo é assim, mas que estereótipo existe, sempre existiu. E isso não é uma ofensa à raça ou uma ofensa ao Estado judeu, enfim. Eu achei um artigo muito bom e muito polêmico, muito mais do que outros temas que são tratados aqui. E mais uma vez você vê que ele realmente critica tudo que ele acha que deve criticar. Enfim, eu acho que eu li alguns dos trechos que mais me chamaram a atenção e comentei alguns dos artigos que mais me chamaram a atenção, mas só as nossas discussões já duraram horrores, porque são muitos temas, muitas coisas que dá pra tirar desse livro. Eu gostei muito, de forma geral, mas é preciso ter em mente que se você é um autor mais sensível, digamos, não gosta de sarcasmo ou de ser jogado contra a parede o tempo inteiro, esse não é um livro pra você, porque a linguagem do Olavo é assim, ele sempre foi assim. Mas o que eu acho que é mais importante dizer em relação a esse livro é que você precisa ler para ter a sua própria opinião. Ele está criticando nesse livro justamente as pessoas que são intelectuais, que têm uma capacidade mental muito grande, têm uma capacidade de conhecimento muito grande, mas acabam em lugares comuns simplesmente para se manter aí numa bolha, numa elite. E aí você vai falar sobre esse livro, vai sair falando sobre esse livro sem tê-lo lido, sem ter contato com ele, você está provando justamente o ponto dele. Então eu acho que o que mais falta hoje em dia é contato com a coisa para poder falar sobre o assunto. Você precisa conhecer para criticar, especialmente. Você precisa ler todo tipo de coisa, conhecer todo tipo de coisa, minimamente, para depois sair falando, né? Então, por isso que eu disse lá no começo que a pessoa que vira aqui no comentário me chamar de fascista, etc., e faz isso em relação ao Olavo também, muito provavelmente não conhece nada e tá aqui simplesmente repetindo aquilo que ouviu falar de outras pessoas. Por isso que eu digo assim, leia esse livro, tire as suas próprias conclusões. Ele é um livro tranquilo de ler, tem bastante informação, especialmente referências literárias. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, nos livros do Olavo, e a quantidade de conhecimento que ele tem. Então ele vai te trazer citações de tudo que é tipo de autor. Por exemplo, ele fala muito de Lima Barreto aqui. Eu acabei pegando alguns contos do Lima Barreto para ler e eu achei muito interessante. Não tinha contato com ele, tive contato na escola, não gostei, obviamente, porque foi forçado, enfim. Então, eu acho que isso é o melhor desse livro, é você tirar nortes para estudar. Como eu disse, ele é a conclusão de um estudo maior, que é uma trilogia, né? Então, só nisso você vê como vai ter referência aqui, como vai ter coisa para você pegar e sair, estudar fora disso, fora do livro. Por isso que foi incrível ter esse contato de volta com a literatura do Olavo por meio do Imbecil Coletivo. Eu li o mínimo faz muito tempo e a sensação é sempre a mesma. A sensação é de que você é muito burro e que você tá tendo contato com alguém que é muito mais inteligente que você.
E o melhor que você pode fazer é tentar tirar o máximo possível de informações, tentar aprender o máximo, sabendo que você não vai sair com o conhecimento que está aqui em todo o livro. Isso é muito importante. Eu sempre entro com muita ciência disso em qualquer obra e é uma coisa que eu recomendo para que todos façam. Enfim, deixe de ser um homem massa, leia o livro, tire suas próprias conclusões, tenho certeza que vai valer a pena e vai ser muito melhor do que sair por aí repetindo a opinião dos outros e corroborando, então, com a tese do imbecil coletivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.